Olá pessoal, iremos agora para a videoaula da unidade 2 da disciplina de Biogeografia pelo curso de licenciatura em Geografia através da Universidade Aberta do Brasil, Instituto Federal do Maranhão, Campus São Luís do Maracanã. E esta unidade 2 tratará dos biomas e ecossistemas mundiais e brasileiros. Os tópicos desta unidade são os grandes biomas naturais, domínios fitogeográficos e zoogeográficos e as unidades de conservação e ecossistemas do Brasil. Introduzindo o que é um bioma, né? O bioma, como diz a própria palavra, bio vem de vida, oma vem de grupo ou massa, né? Então, como Clements diz, que é um dos nomes aí da biogeografia, é uma comunidade de plantas e animais que geralmente com uma classificação de uma formação, uma comunidade biótica, né? Ou seja, características próximas que se agrupam para gerar o que seria essa massa de vida. Então, se caracteriza pela uniformidade fisionômica, né, de um clímax vegetal, daquilo que se apresenta floristicamente, e pelos animais de maior relevância, possuindo uma constituição biótica característica. Então, um grupo, né, uma área e nessa área do espaço geográfico, com dimensões até superiores a 1 milhão de quilômetros quadrados, representa um tipo uniforme de ambiente, identificado e classificado de acordo com características próprias, um macroclima, né, uma formação, um solo, uma altitude, que são os elementos que incidem diretamente nesses biomas, né, dos diversos ambientes continentais. Identificando um bioma. O principal elemento para a identificação dos biomas é a vegetação, né? Apesar de terem outros elementos que constituem o bioma, a vegetação é o mais evidente, é o mais propício para se entender um bioma. É o elemento biótico mais facilmente observável esteticamente na paisagem. E o bioma possui uma íntima relação com o clima, incide diretamente na sua relação de coexistência, né? E será levado sempre em consideração a vegetação clímax, que é aquela vegetação que se apresenta em maior densidade naquele espaço, com aquele bioma, com aquelas características, certo? Ou seja, a vegetação mais desenvolvida possível para se observar num determinado ecossistema. Sistema e ecossistema, né? O sistema e o ecossistema, gente, é para entender que eles estão dentro do bioma, é uma parte menor do bioma, né? Um grupo de partes que estão conectadas e trabalham juntas. Aqui você tem uma imagem. Então você tem ali as plantas que liberam calor, que absorvem calor, os animais que comem daquelas plantas, né? A energia solar que entra no sistema e vai saindo, vai sendo absorvida, vai sendo irradiada. Então isso aqui é um pequeno sistema para vocês entenderem como é que funciona uma parte do bioma. Então a diferença que até é colocada, a diferença do ecossistema para o bioma, que pode ser bem menor, né? Basta uma interação entre coisas vivas, como por exemplo árvore e animais, com as coisas não vivas, como substâncias, nutrientes e água, para encontrar o ecossistema, tá certo? É importante saber, a superfície da Terra, onde existem seres vivos, é chamada de biosfera, isso todos sabem, e contém ecossistemas. Existe a biosfera, que é a camada enorme, que envolve os biomas, envolve os ecossistemas menores, como bosques, campinas, lagos e estepes. Então a Terra está coberta de elementos bióticos e abióticos, para entender, né, o todo, que interagem o tempo todo, atuam, interatuam, formando sistemas ou ecossistemas ecológicos. Por exemplo, árvores e animais interagem com as coisas não vivas, como substâncias, nutrientes e água. Então isso é um sistema. Todos os indivíduos de uma espécie de organismo se denomina população, né? Então você já tem uma população de espécies ali, então ganha-se o nome de população. Então, cada ecossistema contém diversas populações. Então, exemplo, uma população de árvore, uma população de esquilo, uma população de gafanhotos. As partes vivas de um ecossistema são chamadas de comunidades, certo? Porque em um ecossistema existem partes vivas e partes abióticas, não vivas, certo? Conceitos importantes, nós não podemos esquecer da biomassa, que é a quantidade total de matéria viva existente no ecossistema ou numa população animal ou vegetal. A vegetação clímax ou ombrófila, que diz respeito às vegetações que são expostas a chuvas intensas e constantes. Aí nós temos os biomas mundiais, nós temos um mapa mundi aqui e mostra a classificação ou distribuição das formações e associações vegetais no mundo, né? Então que depende de inúmeros fatores, certo?
e dentre eles que se destacam o clima e o solo. Então, essas regiões climaticamente semelhantes encontram geobiocenose ou paisagens semelhantes. Tá? E já são outros estudos. Então, vocês vão ver aqui que nós temos nesse mapa mundi rapidamente mostrando a floresta tropical, que se encontra na mesma faixa climática aqui, que nós já vimos climatologia, né? A zona tropical, floresta pluvial tropical. Nós temos a savana, que é essa cor aí, meio amarelada, assim, queimada, que é na África, principalmente o deserto subtropical, né? A tundra, que já é uma vegetação de uma área mais fria, né? Com esse azul mais claro, e outras vegetações, outros biomas que nós vamos ver aqui ao longo, com as caracterizações ao longo do slide, da videoaula. A tundra, né? Como eu falei ainda agora, tem aí algumas fotos, né? Tanto do tipo de vegetação, da flora como da fauna, alguns animais aí. É uma vegetação que essencialmente é um campo, né? Fica num campo ártico, numa área fria da terra, onde predominam gramíneas, uma vegetação rasteira, né? Herbácea, com árvores de pequeno porte e líquens. Ela geralmente é considerada um deserto frio, onde a umidade é muito baixa e os verões são curtos e as árvores são incapazes de sobreviver, né? Elas não conseguem se fixar, já que a água está congelada no solo. Então a tundra se localiza entre o Ártico e a floresta de coníferas do sul, tanto na América do Norte como na Eurásia, entre a Europa e a Ásia. Se caracteriza por um clima frio, baixa umidade, apesar de este não ser um fator limitante, né? Baixas taxas de evaporação. Uma das principais características desse bioma é a existência da permafrost, que é um elemento adverso, né, para a vegetação, que é a dificuldade, né, de condições impostas pelo gelo. Funciona como um limite ao crescimento das raízes, foi o que eu falei ainda agora. A água fica congelada no solo, embaixo, e as raízes não conseguem se aprofundar para se fixar e gerar fixar uma espécie que tenha um porte maior. Então a fauna é composta por grandes animais, como eu mostro aqui. Cabe destacar que a tundra é um ecossistema muito frágil, vulnerável a intervenções antrópicas, já que demora muito a se recompor devido às suas condições. Então aqui nós temos aqui um pouco da imagem da flora e um pouco dos animais, né? O caribu, a rena, o lobo, a raposa, o urso polar, muito conhecido, são animais aí desse bioma. A floresta setentrional de coníferas, ou também conhecido como taiga, né? É um bioma característico de algumas regiões que estão mais ao norte do planeta. Né? Os invernos são rigorosos, né? Estando suas áreas comumente cobertas por neve. Nós temos uma imagem ali também que mostra isso. Então, no verão, a neve derrete, permitindo que surjam florestas exuberantes. É conhecido como a floresta boreal ou taiga, denominação em russo para essa formação. Então, é típico desse bioma as árvores perennifólias, certo? Com árvores verdes o tempo todo. E uma das características dessas formações é a alta dominância, conceito, e baixa diversidade de espécies. São animais típicos também dessa região, os ursos, linças, lebres, né, aves diversas, entre outros. A floresta setentrional de coníferas, está aqui até as coníferas, são essas espécies que aparecem na foto. Está aqui uma conífera aqui aparecendo também, que é a taiga. Existem também as florestas decíduas, temperadas, é um bioma de clima temperado, como o nome já está dizendo, certo? Com estações do ano muito bem definidas, com vegetação que floresce na primavera e as folhas caem no outono e no inverno. E, de acordo com Odum, as florestas decíduas temperadas cobriam originalmente a parte oriental da América do Norte, toda a Europa, Japão, parte do Japão, da Austrália e do extremo sul da América do Sul. Então, as árvores mais altas do mundo ocorrem neste bioma, né? Pode chegar a 90 metros de altura, né? E vivem além de 1.500 anos, segundo Christopherson. O clima aí é temperado, isto é, as estações bem definidas, uma precipitação média de 750 até 1.500 milímetros. Isso faz com que algumas espécies de plantas percam folhas durante a estação mais seca. São as plantas decíduas, que é uma estratégia para sobreviver ao rigor do clima, evitando a perda de água e diminuindo as taxas de metabolismo. Então são típicas desse ecossistema as faias, nogueiras, carvalhos, arbustos, são espécies da flora. E animais como veados, esquilos, ursos, então são da fauna das florestas decíduas temperadas. Os campos temperados ou pradarias, né, outro bioma conhecido mundialmente, certo? Então ele fica entre o deserto e as florestas,
girando em torno de 250 a 750 milímetros de chuvas anuais, dependendo da latitude das massas de ar. É um ecossistema, a chuva é muito baixa, né, nesse ecossistema, então a capacidade de retenção hídrica no solo é baixa para sustentar uma vegetação lenhosa. O termo pradaria se aplica às áreas onde as gramíneas são um pouco maiores em função da umidade. Aí tem uma imagem das pradarias, ela envolve várias extensões da América do Norte. E o termo estepe também é muito usado, se aplica às formações onde a vegetação é mais baixa, né, por conta da menor umidade, como em algumas áreas da Ásia Central. Sua extensão vai desde a América do Norte, passa pela Eurásia, Eurásia, né, parte da Eurásia, a América do Sul, meridional Pampas, no caso Brasil, América do Sul, e a Austrália. A vegetação dominante são de herbáceas, gramíneas, com arbustos bem espaçados, árvores de médio porte, certo? Já que a falta de água impede o estabelecimento de uma vegetação de maior porte. Dentre os animais tem bisões, pumas, dentre outros aí, predadores, pastadores, né, nessas áreas de pastagens das pradarias. Complexo arbustivo mediterrâneo, é um bioma que ocorre em ambientes de clima temperado com temperaturas mais amenas, né, onde ocorre inverno úmido e verão seco. A vegetação consiste em árvores e arbustos que apresentam folhas grossas, duras e sempre verdes. A precipitação ela varia em torno de 750 milímetros e as vegetações que têm que ter adaptações que as permitam driblar essa falta de água, né? Grande parte dos vegetais é de esclerófilos, né? Pois são folhas grossas, evitam a perda de água por evapotranspiração e variam entre 1 e 2 metros de altura. Certo? A fauna deste bioma não é particularmente marcante, com algumas espécies de roedores e alguns grupos de répteis, como a gente pode observar na fotografia. Né? E existem sérios problemas associados à desertificação nestes ecossistemas, principalmente nas áreas mediterrâneas, por conta dos cultivos não sustentáveis e criação extensiva de caprinos, que acabam degradando, né, e transformando o clima dessa região aí. Os desertos, né, tão enigmáticos, misteriosos, são áreas onde é uma dos biomas que tem os piores déficits hídricos do planeta, né? Inferior a 250 milímetros anuais. As árvores só crescem diante de condições favoráveis de umidades, que só crescem diante das condições de favoráveis de umidades. Né? Plantas que são capazes de reter água como cactos. Arbustos que apresentam carnudas e pequenas folhas que minimizam a perda de água. Né? Então é uma vegetação, apesar de ser o deserto, surpreendentemente variada. Né? É uma vegetação chamada de xerófitica, com folhas carnudas e capazes de conservar a água. A distribuição da vegetação é esparsa, com indivíduos vegetais esparsos na paisagem. Né? Tem alguns arbustos. A fauna sempre se adaptando para sobreviver. Né? Mais comuns são répteis, insetos, poucos mamíferos, né, que conseguem sobreviver a esse ambiente árido aí. As florestas tropicais e os biomas aquáticos, né, nós temos aí florestas equatoriais tropicais, são os biomas que se caracterizam por mais altas temperaturas e grande concentração de chuvas e que apresentam a maior biodiversidade, a mais significativa comparada aos outros biomas. Né? As florestas tropicais formam um complexo de grande diversidade de espécies, né? Um grande número de espécies que se destacam na paisagem. Este bioma está distribuído nas bacias hidrográficas dos rios Amazonas e Orinoco, na costa da América do Sul, nas bacias dos rios Congo, Níger e Zambeze, na África, e em regiões da Índia, Malásia, Bornéu e Nova Guiné. De acordo com Christophs, as florestas equatoriais tropicais representam aproximadamente 50% das superfícies florestais remanescentes do planeta, recobrindo cerca de 7% da superfície total. A variedade de vida atinge talvez o seu auge nas florestas tropicais úmidas e latifoliadas e perenófilas. Né? Vocês sabem que o Brasil está encaixado aí com o bioma floresta amazônica. Então nós temos aí imagens que mostram também um pouco da riqueza das florestas tropicais. A floresta tropical sazonal e complexos arbustivos
né, um conjunto que ocorre em condições de umidades intermediárias entre o deserto e a savana de um lado e a floresta pluvial do outro. Então, nesta área encontra-se uma vegetação de árvores retorcidas e espinhosas de pequeno porte, com folhas que costumam cair durante a estação seca e onde muitas vezes a biomassa nas raízes é maior do que está acima do solo. O principal fator climático responsável por essa vegetação é a distribuição irregular das chuvas e recobrem vastas áreas do Brasil, né, como e porções da África e partes do Sudeste Asiático. Né. As formações conhecidas são normalmente por nomes locais, como Caatinga, no Brasil, os Chacos, no Paraguai, certo? E outros lugares com outras denominações. Este ecossistema encontra-se muito ameaçado, pois a exploração feita de forma extrativista pela população em sua ocupação tem levado a uma rápida degradação. Então a gente tem aqui imagens tanto de espécie como da vegetação do que seria uma floresta tropical sazonal complexo arbustivo, que é o caso da caatinga, que vai aparecer lá na frente em biomas brasileiros. Temos os campos tropicais e savanas, mais conhecidos como savanas, principalmente relacionada à África, né? Mas tem em outros lugares. Já tem uma precipitação maior de mais de 1.000 milímetros por ano, uma estação seca e outra úmida bem definida. A maior parte do bioma está na África, mas também tem na Austrália, Ásia e América do Sul. A vegetação típica dessa área é composta por gramíneas, com árvores bem espaçadas, onde a altura do dossel varia entre 2 e 3 metros. As árvores são xerófitas, ou seja, resistentes à seca também, e se protegem do ressecamento, com folhas pequenas e grossas, casca áspera e superfícies foliares com cera ou pelos. Neste bioma que se encontram os maiores mamíferos terrestres, como as girafas, os elefantes, leões, hienas, guepardos, zebras, gnus e várias espécies de antílopes. Tem até aqui as imagens que mostram, né, esses animais aqui. Floresta de latitude média, umbrófila mista, né, se caracteriza por uma densa aglomeração de árvores, certo? Que durante o verão forma um dossel denso que permite pouca entrada de luz. Então, como consequência, encontrar as árvores de menor porte é arbusto, porém o solo não é recoberto por gramíneas. A vegetação varia muito entre as diferentes áreas onde este bioma ocorre, mas em geral apresenta grande valor para o extrativismo vegetal, o que contribui para a sua degradação. Então, temos animais como esse bioma, como a raposa, os ursos, né, as aves e gambás. É um bioma de latitudes médias, ou seja, você vai ter aí uma maior diversidade de espécies, ainda que no volume não possa ser comparado às florestas tropicais, mas no Brasil, inclusive, nós temos esse bioma que é a mata de araucárias. Os biomas aquáticos, né? Os biomas aquáticos são representados por biomas de água doce e biomas marinhos, né? Flora e fauna de praticamente todos os corpos do planeta estão nos lagos, rios e oceanos, né? Nos ecossistemas aquáticos. A maioria da parte da fitomassa é fotossintética de rápida multiplicação, fitoplâncton, e muito da produção primária é incorporada à produção secundária, que normalmente é 15 vezes maior. Então, os biomas de água doce podem ser divididos em 3: ecossistema de águas paradas holênticos, que corresponde a lagos e tanques; os ecossistemas de água corrente holóticos, que são riachos, rios e mananciais; e o ecossistema que é o lençol freático, que atinge brejos e pântanos. Os marinhos, né, correspondem a 75% do planeta, e uma das grandes limitações é a entrada de luz. Então a vida é mais abundante nas porções superficiais, por conta da luz, né, atividade fotossintética, do que onde não entra a luz. Outro aspecto importante dos ecossistemas marinhos é a influência que a dinâmica de ondas de marés tem nas comunidades mais próximas ao litoral, variando a entrada de luz, sendo a causa de uma série de distúrbios. Os biomas brasileiros, né, que já até citamos alguns dentro da classificação mundial. Então, segundo o IBGE, nós temos 6 grandes biomas. Segundo o mapa, nós podemos observar a Amazônia, de verde, né, o bioma cerrado, que é um bioma que está de cor rosa, a caatinga, de amarelo, a Mata Atlântica, né, que está de verde claro, e o Pantanal, que está aí com a cor azul, e o Pampa, que está ali com uma cor, um amarelo mais claro. Tá? Essa seria a distribuição dos biomas brasileiros, com suas áreas, né, com seus tamanhos aí na tabela, como vocês podem ver, a área total dos biomas brasileiros. E aí as características de cada um. A floresta amazônica é o que mais se destaca,
né, abrange a maior área no território brasileiro, abrange 9 estados, né, o clima é equatorial, índices de chuvas altíssimos, mais de 3.000 milímetros por ano. Os solos são pobres, né, contraditoriamente, porque são lavados por muita chuva, né, e essa ciclagem de nutrientes para a sustentabilidade da floresta é um ciclo importantíssimo. Né? Contrariando o senso comum, a floresta não é constituída por um único tipo de floresta. Também tem essa questão. Ela tem várias subflorestas, várias subclassificações em toda a sua vastíssima extensão, de mais de 17 milhões de pessoas que vivem ali naquela região, né? A maior parte em áreas urbanas. É um bioma com menor densidade populacional do Brasil por conta do seu tamanho, proporcionalmente. Então, o maior bioma do mundo em diversidade. Você tem mais de 2.500 a 3.000 espécies. A flora também é muito rica, né? Existem diferentes tipos de ecossistemas adaptados ali dentro, né? De acordo com Coutinho. Existem a floresta de terra firme, né? Floresta de igapó, que é a área inundável, floresta de várzea, que fica entre terra firme e os igapóis, as caatingas do Rio Negro, que são tipo savanas arenosas, campos rupestres, como os dos picos das serras. Então, assim, é uma diversidade muito grande dentro da floresta amazônica, ao contrário do que se pensa. A Mata Atlântica é outro bioma importantíssimo, ocupa uma grande parte do território brasileiro, né, abrangendo aí também alguns estados da federação, cerca de 11 estados, mas sofreu um grande desmatamento ao longo da história, né, já que grandes áreas urbanas ficam ali próximas, se localizam no litoral, mas adentram o continente com áreas montanhosas, íngremes, né, que permite um pouco da sua preservação, mas nas áreas mais baixas, nas planícies, a Mata Atlântica foi muito dizimada, né, destruída. Então faz parte do bioma das florestas tropicais e equatoriais, são ambrófilas, certo? Um clímax vegetal muito grande e se desenvolve nesse relevo montanhoso também, o que fez com que ela tivesse preservada ainda até hoje a sua diversidade. Os solos em geral são pobres, certo? E a decomposição é um processo fundamental para a manutenção, né? Decomposição das espécies orgânicas, dos restos orgânicos. Os gradientes da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica, ela também sofre variações e tem subtipos, como a floresta ombrófila densa aluvial, que não varia topograficamente e apresenta sempre ambientes repetitivos nos terraços aluviais. Uma floresta ciliar, que ocorre ao longo dos cursos dos rios. Tem a ombrófila densa das terras baixas, que ocupa as planícies costeiras, certo? A ombrófila densa submontana, que possui solos medianamente profundos, né, que estão ali em alturas aproximadamente uniformes. Tem a ombrófila densa montana, né, que no caso localiza-se em uma altitude de 500 a 1.500 metros, certo? Ao cume dos relevos. A floresta ombrófila denso altomontanha, que é formada por cumeiras de altas montanhas. E dentro desse bioma Mata Atlântica, a gente também ainda encontra dois ecossistemas litorâneos, as restingas e os manguezais, né? Então, as restingas recebem influência da ação marinha e o ecossistema de manguezal, um ambiente salobro que recebe influência dos rios e do mar, né? E essa vegetação se adapta ali à salinidade das águas. É muito comum no Brasil. Continuando, o cerrado. O próximo bioma, o cerrado, faz parte do bioma de campos tropicais e savanas, precipitação em torno de 1.500 milímetros por ano, certo? Seu relevo é bastante plano, a estrutura de sua vegetação é predominantemente arbustiva, árvores de médio porte, esparçadas, né? O cerrado ocupa aí, abrange 6 estados brasileiros. Uma feição típica do cerrado são as matas de galeria também, ou mata ciliar, em córregos que passam ali na região do cerrado. Então é onde você tem uma floresta ombrófila um pouco mais densa e é um dos biomas mais ameaçados por conta da expansão da fronteira agrícola e da mecanização, certo? Apresenta uma fauna e flora muito característica, com espécies como o lobo-guará, diversas aves, etc., como a gente vê na foto aí. Inclusive no momento em que nós passamos por mudanças climáticas aí, no clima, e o cerrado tem sido muito afetado no nosso país. A Caatinga é um bioma muito conhecido no Nordeste, ele aí se estende por 10 estados brasileiros, certo?
onde perpassa o nosso Nordeste com IDH muito baixo, apresenta um clima semiárido com chuvas, né, poucas chuvas, estações bastante secas, sua vegetação xerófitica, com adaptações para sobreviver em áreas secas, né? E a fauna é representada geralmente por répteis, roedores, insetos, aracnídeos, mas também tem araras, né? Tem preais, né? Tem cutias, gambás, são animais típicos dessa região. Também tem uma transição aí da Caatinga para alguns domínios entre a Caatinga e a Amazônia. Você tem a mata de cocais no Maranhão, que aparece aqui na foto, com a espécie de babaçu, da carnaúba, Maranhão e Piauí, chamada mata de cocais, né? Ainda tem uma outra vegetação classificada pelo professor Trovão, aqui do Maranhão, como um carrasco, né? Que seria uma vegetação de transição também entre a Caatinga e a floresta amazônica. O Pantanal ocupa aí uma área também enorme, ó, abrangendo 2 estados, mas com uma área muito grande. É considerado uma área de inundada, né? É um dos biomas mais peculiares do mundo por sua fauna e sua flora, certo? Com uma floresta bem desenvolvida e adaptada à dinâmica de alagamentos. A fauna é local extremamente diversa, certo? Por exemplo, sendo encontrado mais de 650 espécies de aves, né? Mais de 80% do Pantanal se encontra preservado, porque ele está no interior, né? Apesar de sofrer influências de insumos agrícolas de regiões do agronegócio do Cerrado, como por exemplo. Mas é um bioma muito preservado por sua localização geográfica, né? Se encontrando ali em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Os Pampas é um bioma que se estende ao Rio Grande do Sul, tá? Seus solos são arenosos, seu clima é subtropical, composto por gramíneas, né? E mais ali há muitas espécies de gramíneas, e trata-se de um bioma que tem sido amplamente usado para a pecuária extensiva, o que tem causado degradação e vem sendo ameaçado demais, né? Devido a essa atividade, gerando processo de arenização, gerando grandes áreas de extensões, se transformando em areais, né? Para a evolução da pecuária. Então aqui a gente tem 2 imagens mostrando algumas espécies e mostrando também como é que se dá na visualização estética esse bioma. E aí, pessoal, passo aqui para vocês continuarem sua viagem, um artigo, um vídeo também, um filme e uma música aí do nosso querido João do Vale. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.